Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós chegamos à nossa 10ª aula da disciplina de Higiene e Segurança no Trabalho do curso técnico em Química do Instituto Federal Goiano. A aula de hoje tem por tema tipos de incêndio. Então basicamente a gente vai entender quais que são os tipos de incêndio. A gente vai entender também o que é necessário para que o incêndio ele aconteça. A gente vai ver os 3 elementos principais. E a gente vai estudar um pouquinho sobre essas classes de incêndio. Também a gente vai ver um pouco sobre os tipos de extintores. Então a gente vai ver que para cada tipo de incêndio específico, a gente tem um extintor de incêndio para combater aquele fogo. Então vamos lá? Então, tipos de incêndio. Então, os objetivos, assim, de forma bem geral, é apresentar quais são as principais recomendações e os procedimentos que visam o combate a incêndios. Aí a gente vai tentar restringir um pouquinho, gente, para a área de laboratório, né? O que a gente faz quando a gente vê um incêndio de laboratório, que basicamente é a área de atuação de um técnico em química. Conceituação, né, gente? O incêndio, né, ele acontece, né, para que o incêndio ele tenha início, é necessário, né, que a gente tenha fogo, né? E o que é o fogo? O fogo pode ser definido como um fenômeno físico-químico onde se tem lugar uma reação de oxidação, que vocês devem ter estudado o que é essa reação de oxidação, ou ainda vão estudar no curso, né? Com emissão de calor e luz, eu até destaquei, né? Então o fogo ele é uma reação físico-química, né? Onde vai haver, né, uma reação de oxidação, vai haver o desprendimento e emissão, né, tanto de calor, né, quanto de luz. Para que possa existir o fogo, gente, é necessária a combinação de 3 elementos básicos. Então, para que exista o fogo, é necessário 3 elementos básicos. O que a gente chama de combustível, aqui nesse triângulo aqui, o combustível, o calor e também o comburente. O comburente, gente, basicamente é o oxigênio. Então, vamos entender o que é o combustível, calor e o comburente. O combustível corresponde a todo elemento que queima e alimenta a combustão, podendo ser encontrado nos estados sólido, líquido e também gasoso. Ou seja, o combustível é o material que vai o quê? Que vai pegar fogo, é o material que vai alimentar aquela combustão, ou seja, que vai fazer com que o foco do incêndio ali, ele continue ativo. Então pode ser tanto material sólido, como por exemplo papel, papelão, plástico, pode ser um líquido, por exemplo a gasolina, né, o álcool, ou pode ser também um material em estado gasoso, né, vapores e etc. O que é o comburente? Gente, o comburente é o elemento que vai alimentar a combustão, sendo o oxigênio o mais conhecido. Basicamente, gente, o comburente vai ser o quê? Vai ser aquilo que vai alimentar a combustão, ou seja, que vai fazer com que aquele foco de incêndio ele continue ativo. Também, gente, existem, além do oxigênio, né, que é o que o mais conhecido, existem outros gases que podem se comportar como comburente em outros meios de combustível. Por exemplo, o hidrogênio no cloro. E o calor, gente? O que é o calor? O calor pode ser definido como uma forma de energia, sendo o elemento que inicia o fogo e permite que se propague. Então, o calor, gente, o calor é uma forma de energia e basicamente vai ser a partir do calor, ou seja, vai ser a partir desse elemento que vai se iniciar o fogo e também para que esse fogo ele comece a se propagar. Então, o que pode ser o calor? Pode, por exemplo, ser um material em alta temperatura. O calor pode ser uma faísca, uma simples centelha, né? Até mesmo um curto-circuito. Um curto-circuito pode ser um calor também, ou seja, é tudo aquilo que faz, né? Que inicia o fogo. É o ponto de partida para que o fogo ele comece a existir, né? E de fato provoque o incêndio. Então notem, a gente tem o combustível, é o material que pega fogo. O comburente, que é o elemento que vai alimentar esse processo de combustão, de queima, né? E o calor, né, que é o material, é o elemento que vai iniciar o fogo, vai iniciar esse foco de incêndio. Vamos lá. É obrigatório, gente, a adoção de medidas
que atendam de forma eficaz às necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades, máquinas e equipamentos. Basicamente o que? Em todo o ambiente de trabalho é necessário que haja, sim, essa adoção de medidas, né, de prevenção e de combate a incêndio. Por quê? Justamente para que se tenha prevenção, né, para que caso aconteça algum tipo de incidente, de incêndio, para que a gente tenha os meios, né, os materiais, para que a gente consiga combater esse foco de incêndio. Então é de suma importância que a gente tenha, principalmente, extintores, placas de sinalização, para que a gente consiga fazer toda a parte de sinalização e também de combate a incêndio da maneira mais eficaz possível. Tipos de incêndio. A gente vai ver aqui que existem 4 classes, né? 4 classes de incêndio. Existem diversos tipos de materiais que podem pegar fogo, gente, N materiais. Para isso, foram criadas 4 classes de incêndio para separar essas classes de materiais em 4 classes diferentes de incêndio. Então, os materiais combustíveis, ou seja, os materiais que vão alimentar a combustão, os materiais que vão pegar fogo, né, têm características diferentes. Portanto, eles queimam de modos diferentes. Para melhor compreensão, todos os materiais combustíveis são divididos em 4 classes de incêndio. E isso varia conforme o tipo de material. Então, vamos lá. Incêndio de classe A. O que é um incêndio de classe A? É todo aquele incêndio, gente, que vai se iniciar, que vai ter como combustível, né, elementos sólidos, ou seja, os materiais sólidos, como, por exemplo, a madeira, papel, tecido, papelão, plástico, ou seja, qualquer tipo de material sólido. Então, incêndio classe A é aquele incêndio que se propaga em materiais sólidos. Esses tipos de materiais, gente, eles apresentam 2 propriedades. Eles deixam resíduos quando queimados, ou seja, eles deixam brasas, cinzas ou até mesmo carvão, né? Como por exemplo o caso da madeira, e eles queimam em superfície e em profundidade. O que significa queimar em superfície e em profundidade? Significa que eles queimam tanto na área superficial como em toda a extensão do material, ou seja, basicamente ele queima todo o material. Por exemplo, no caso da madeira, né, ele queima a superfície e queima em profundidade. Basicamente é o que? Ele queima nas 3 dimensões, ele queima todo o material de forma tridimensional. Então a gente diz que os incêndios de classe A são aqueles que se iniciam em madeira, papel, papelão, em tecidos e etc. Ou seja, em materiais sólidos. Os incêndios de classe B são ditos, né, os incêndios que têm como material combustíveis os líquidos inflamáveis, ou seja, aquele incêndio que se inicia através da queima do óleo, da gasolina, do álcool, da querosene, etc. Ou seja, ele tem como foco, né, como material combustível, líquidos inflamáveis. Esses materiais apresentam 2 propriedades. Eles não deixam resíduos quando queimados, ou seja, os incêndios de classe A, eles deixam resíduos quando queimados. Já os incêndios de classe B, esses materiais não deixam resíduos quando queimados. E outra coisa, né, outra característica, outra propriedade, é que os incêndios de classe B queimam somente em superfície, ou seja, ele não queima em toda a extensão do material. Então, por exemplo, não sei se alguém já viu, né, álcool, um balde de álcool, um copo de gasolina queimando fogo, mas se alguém já viu, ou quem tem visto também, basicamente esse material ele pega fogo onde? Só na superfície, ele não adentra em toda a extensão assim do material. Ele vai queimando o quê? Só na superfície. Então, diferentemente dos incêndios de classe A, os incêndios de classe B, ou seja, os líquidos inflamáveis, eles não pegam, né, fogo nas 3 dimensões, ou seja, não pega fogo na profundidade do material, só na superfície. Incêndio classe C. É todo aquele incêndio, gente, que tem como início, né, que tem como material combustível
materiais ou objetos energizados, como por exemplo, é o incêndio que se inicia em máquinas elétricas, em computadores, lâmpadas, notebooks. É um incêndio que se inicia nos quadros de força, né? Os quadros de distribuição elétrica, ou seja, é todo incêndio que vai se iniciar através de um equipamento energizado. Ao ser desligado o circuito elétrico, o incêndio passa a ser de classe A. Ou seja, o incêndio de classe C, ele se perdura, né? ele fica ativo até o momento que a gente desliga o circuito elétrico. A partir do momento que a gente desligou o circuito elétrico, esse incêndio, né, ele é dito incêndio de classe A, porque aí só fica o material sólido, né? Aí a gente já não vai ter mais a energia para classificar ele como incêndio de classe C. Então é um incêndio que ocorre em notebooks, computadores, máquinas energizadas, lâmpadas e etc. O incêndio de classe D, gente, é a última classe de incêndio. O incêndio de classe D, gente, é aquele incêndio que vai ter como foco, que vai ter como início, né, metais, vai ter como material combustível os metais que vão se inflamar facilmente, ou seja, é todo aquele tipo de metal, de material que vai se inflamar de forma bem fácil, como por exemplo, o alumínio em pó, magnésio, carbonato de potássio, ou seja, esses materiais aqui eles se inflamam muito facilmente. Então, por eles serem da classe dos metais e por eles se inflamarem facilmente, eles fazem parte do incêndio de classe D. Ainda, não jogue água neste incêndio, pois na presença da água, esses metais reagem de forma violenta. Ou seja, para os incêndios de classe D, em hipótese nenhuma a gente pode jogar água para extinguir, né, para apagar esse foco de incêndio, porque esses metais em contato com a água, né, quando estiver pegando fogo, eles reagem de forma bem violenta. Então essas basicamente são as 4 classes de incêndio. Os extintores de incêndio. Gente, o que são os extintores de incêndio? Os extintores de incêndio, né, são os aparelhos metálicos de utilização imediata que contêm em seu interior um agente extintor para o combate aos princípios de incêndio, ou seja, o incêndio em sua fase inicial. Então, o extintor de incêndio, todo mundo já viu, né? Então, o extintor de incêndio ele vai ser um material, né, que vai ser utilizado para que a gente consiga, né, apagar esses focos de incêndio. Tá vendo aqui, ó, gente, nessas plaquinhas, que cada tipo de extintor ele tem uma simbologia. Por exemplo, aqui A, AB, CB, tá vendo? Basicamente, gente, para cada tipo de classe de incêndio que eu falei para vocês aqui anteriormente, para cada classe daquela a gente tem um extintor específico. Então a gente vai ver que para cada tipo de incêndio a gente vai ter um extintor que a gente pode utilizar. Então é de suma importância que a gente preste bastante atenção. E esses extintores, não sei se está dando para vocês verem aqui, eles são compostos de materiais diferentes. Então, por exemplo, a gente tem extintor à base de água, a gente tem extintor à base de espuma, de CO2 e etc. E ainda mais um, né, o que eu vou falar aqui agora. Então existe uma variedade muito grande de agentes extintores, né, ou seja, de extintores de incêndio. E os mais comuns são esses que eu acabei de falar, que é o extintor à base de água, o extintor à base de espuma, o extintor à base de gás carbônico, e a gente tem outra classe de extintor que também é bastante utilizado, que é o extintor de pó químico seco. Então, outra classe de extintor. Então, a gente basicamente são as 4 classes mais conhecidas. Então, qual equipamento, qual tipo de extintor utilizar para cada tipo de classe de incêndio? Ou seja, aqui na primeira coluna, ó, a gente tem as classes de incêndio. Então, relembrando, incêndio de classe A, material sólido, né, que está pegando fogo. Incêndio de classe B, líquidos inflamáveis, né, que vão estar pegando fogo. E os incêndios de classe C, os incêndios que provêm, né, que tem como início materiais energizados. E aqui a gente tem as 4 classes de incêndio, né? Os 4 tipos de extintores. Então, o extintor à base de água, o extintor é à base do pó químico, né, que ele também é chamado de BC. Por que ele é chamado de BC? Justamente porque ele é ideal para
apagar o fogo dos incêndios de classe B, né? E também de classe C. O extintor à base de CO2 e o à base de espuma mecânica. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar para cada classe de incêndio qual que é o extintor ideal ou não, né? E por quê? Os materiais sólidos, gente. Material sólido, incêndio de classe A. Então, qual extintor que a gente pode ou não pode utilizar? O extintor à base de água a gente pode utilizar? Sim, ele vai ser excelente para apagar o fogo dos materiais sólidos, ou seja, incêndio de classe A. Incêndio de classe A, extintor de pó químico, é bom utilizar? Não, só para pequenos incêndios de superfície. Porque esse pó químico ele não tem o poder assim de penetrar grandes incêndios se a gente for falar de material de classe A. Porque o material de classe A ele queima em toda a profundidade. Então, de certa forma, ele pega fogo mais facilmente. Então, o incêndio de pó químico ele não consegue penetrar, assim, apagar a grandes profundidades. Então, por isso que ele é recomendado só para pequenos incêndios de superfície. Incêndio de classe A eu posso utilizar gás carbônico? Não. Também a mesma justificativa. Ele é útil só para pequenos incêndios de classe A. Para grandes incêndios já não é ideal. E o de espuma mecânica eu posso utilizar para apagar os incêndios em materiais sólidos. Por sinal, ele é excelente. Então agora vamos analisar, gente, para os incêndios de classe B. Incêndio de classe B que ocorrem através de queima dos líquidos inflamáveis. Posso utilizar extintor à base de água? De jeito nenhum. Em hipótese nenhuma, gente, quando a gente tiver um incêndio que começou devido à queima de um líquido inflamável, eu não posso de forma alguma utilizar a água para apagar aquele incêndio. Porque o líquido, gente, a água, né, ela vai incentivar o fogo. Então, ao invés dela ajudar a apagar, basicamente ela vai fazer o inverso, ela vai incentivar o fogo, tá? Então, muito cuidado com isso. Incêndio de classe B, eu posso utilizar o pó químico, BC? Sim, ele é excelente. Porque o líquido inflamável, ele queima só na superfície, né? E o pó químico, ele é excelente para queimar para apagar incêndios de superfície. Então, por isso que ele é super recomendado. Posso utilizar o extintor à base de CO2 para apagar líquidos inflamáveis? Sim, ele também é a mesma justificativa, ele vai ser excelente. E os líquidos inflamáveis, gente, eu também posso utilizar eu posso apagar ele utilizando os extintores à base de espuma mecânica. Inclusive em usinas, não sei se alguém trabalha em usina de etanol, nos setores de armazenamento do etanol, né, nos tanques, esses tanques normalmente eles têm que ter, né, um sistema de combate a incêndio, e esses tanques eles costumam ter alguns sprinklers, não sei se alguém já viu falar, né, que basicamente são dispositivos de acionamento de espuma mecânica, né, para caso esse tanque de etanol ele pegue fogo. Então é muito comum que esse extintor à base de espuma mecânica ele seja utilizado para apagar incêndio de líquidos inflamáveis. Por último, né, os incêndios de classe C. Os incêndios de classe C, gente, para apagar fogo de origem elétrica, né, materiais energizados, a água, em hipótese nenhuma, eu posso utilizar, porque a água é condutora de eletricidade, né? Então, se eu estou tendo um equipamento energizado que está pegando fogo, eu não posso de forma alguma jogar água ali, porque isso vai acabar matando, né? Provocando um novo acidente. Isso, em hipótese nenhuma, eu posso utilizar. O extintor de pó químico, BC, ele também pode ser utilizado. A única desvantagem dele é que ele vai deixar resíduo, viu? O extintor à base de CO2 é excelente, é o melhor caso. Extintor à base de gás carbônico para apagar incêndios em materiais energizados. E a espuma mecânica, gente, ela também não é recomendada para apagar incêndio de fogo de origem elétrica, justamente porque ela pode conduzir, ela vai conduzir eletricidade. Então, o extintor à base de água e de espuma mecânica eu não posso utilizar para apagar fogo de classe C. Prevenção e combate a incêndio. Então, gente, nas empresas, laboratórios, de modo geral, pode-se instalar sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais do ambiente de trabalho.
Então é de suma importância que nos ambientes de trabalho que a gente instale sistemas de alarme que consiga dar sinais perceptíveis, né, para todos os trabalhadores, caso algum foco de incêndio ele apareça. Um desses sistemas de alarme, um dos componentes, né, é o próprio alarme de incêndio. O que é o alarme de incêndio? É o dispositivo de acionamento automático e desligamento manual destinado a alertar as pessoas sobre a existência de um incêndio, naquele local de trabalho. Ou seja, o alarme de incêndio vai ser aquele dispositivo, né, que vai ter como foco, né, a alertar, a alarmar, né, as pessoas, aos trabalhadores daquela área sobre um possível foco de incêndio. Então, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido, né? Esse alarme de incêndio, gente, ele pode ser tanto automático, porque a gente tem alguns alarmes que eles detectam através da fumaça, né? Eles detectam o foco de incêndio e ele já dispara automaticamente. E a gente tem alguns que ele é manual, né? Que é quando algum trabalhador, ele tem que romper esse alarme e apertar esse botãozinho de emergência. Então a gente tem os dois tipos. Preferencialmente, gente, esses alarmes, os acionadores manuais, ou seja, os acionadores que têm que ser acionados de forma manual pelo trabalhador, eles devem ser localizados junto aos hidrantes. Por quê? Porque quando se tem um foco de incêndio, o trabalhador que for acionar manualmente esse alarme de incêndio, ele já vai ter o hidrante ali, né? Então, se ele for um trabalhador treinado, né, ele já vai pegar esse hidrante, ele já vai desenrolar a mangueira, conectar aqui nos aparelhos, ligar e já tentar combater o foco de incêndio. O ideal, né, é que tenha que ser, né, uma pessoa treinada para isso, até porque isso aqui exige um treinamento específico. Então, aqui um exemplo, né, de como deve ser. Então, os acionadores manuais, né, eles têm que ficar ao lado do hidrante, justamente para facilitar já os procedimentos de emergência. Nos edifícios, nos locais de trabalho com mais de um pavimento, deverá ser previsto pelo menos um acionador manual em cada pavimento. Ou seja, em prédios, locais de trabalho com mais de um pavimento, em cada pavimento tem que ter um acionador manual desse para combate a incêndio. Os acionadores manuais serão obrigatórios nos locais onde haja sistema de detecção. Então, nos locais que haja sistema de detecção, que é o que eu falei anteriormente, então quando a gente tem esses sistemas de detecção que consiga detectar o fogo através da fumaça, né? Mesmo assim, a gente tem que ter esses acionadores manuais. Então aqui, ó, nessa primeira imagem a gente consegue ver esse sistema de detecção. Aqui nessa segunda imagem, ó, a gente consegue ver o que? Um sinal sonoro e luminoso, justamente porque essas sirenes aqui, elas são importantes de ser instaladas em locais que têm uma atividade em locais que tem uma atividade com ruído muito intenso. Então, por exemplo, se tem um trabalhador que ele trabalha numa área que tem um ruído muito intenso, consequentemente ele não pode ouvir o sinal sonoro. A esse sinal luminoso dessas sirenes, é ideal que se tenha nesses locais justamente porque a luminosidade da sirene ele vai conseguir enxergar. Então, mesmo que ele esteja utilizando o EPI, né, por exemplo, o protetor auricular, ele vai conseguir ver esse sinal luminoso, que é o que está aqui nesse slide. Em locais onde, devido à sua grande atividade sonora intensa, não seja possível ouvir o alarme geral, será obrigatória a instalação de avisadores visuais e sonoros, justamente para fazer com que esses trabalhadores eles consigam detectar esse foco de incêndio. Métodos de extinção de incêndio. Então a gente vai ver aqui como é que a gente vai extinguir, né, um incêndio. Se não for possível evitar o princípio de incêndio, que é sempre importante que a gente faça o quê? Que a gente evite que o incêndio aconteça. Mas se não for possível, como devemos agir para extingui-lo? Qual deve ser a forma correta para a extinção de incêndio? Isso gera dúvida, né? Porém, gente, se a gente conhece o modo como o fogo surge, porque a gente viu que
Para que o fogo surja, a gente tem que ter um combustível, né, que é um material combustível, o comburente, né, que é o que vai alimentar a combustão, e a gente tem que ter o calor, né? Basicamente é o foco, né, o material que vai dar início ao incêndio. Mas se a gente conhece como, né, o fogo surge, podemos entender melhor os métodos de extinção de incêndio e o motivo pelo qual cada um deve ser utilizado. Então, gente, basicamente existem 3 formas básicas de extinção de incêndio. Vamos lá? Primeira maneira o primeiro método de extinção de incêndio. O primeiro método que a gente tem conhecimento, que a gente vai abordar aqui, é o método da retirada do material. Então, o que é a retirada do material? Basicamente é o que? É o isolamento do material, ou seja, do combustível, que está em combustão, ou seja, que está pegando fogo, ou a retirada dos materiais próximos para que não entrem em combustão. Então, a retirada do material, gente, é um método de extinção que tem como base o quê? Pegar aquele material que está pegando fogo e retirar ele do local para que ele não afete principalmente os materiais que estão o quê? Ao redor. Então, lembra que a gente tinha aquele triângulozinho, né? Que para dar início ao fogo tinha que ter o combustível, né? O material, o oxigênio, que é o comburente, e o calor. Então, quando a gente quebra essa ligação aqui, a gente já faz com que esse incêndio, de certa forma, ele já seja extinto, né? Que a gente limita a quantidade de material que vai ser queimado. O outro, né, que é o mais comum, que é o que vem à cabeça de todo mundo quando a gente fala em extinção de incêndio, é o método de resfriamento. O que é o resfriamento? Significa diminuir a temperatura, ou seja, o calor do combustível, eliminando, assim, um dos componentes do fogo, o calor. Ou seja, o resfriamento significa o quê? Você diminuir a temperatura do combustível, ou seja, do material que está pegando fogo, e assim fazer com que ele pare de pegar o fogo. Neste caso, gente, o agente mais comum utilizado no resfriamento é a água, né? Todo mundo, quando pensa em extinção de incêndio, já pensa logo em jogar água. Por quê, gente? A água, né, em contato com o fogo ou a brasa vai retirar esse calor, né? Vai apagar o fogo, vai retirar o calor daquele material, né? Porque o material ele precisa estar aquecido para pegar fogo e vai acabar resfriando o material. Então, como exemplo aqui, né, a gente tem madeira, né, pegando fogo e o resfriamento, né, à base de água. Então, novamente, né, o triângulo aqui a gente está quebrando a cadeia, né, quebrando essa ligação, retirando o calor. Consequentemente, isso vai apagar, fazer com que o fogo de incêndio ele seja diminuído. E o último, né, método de extinção é o método do abafamento. O método do abafamento é aquele em que se elimina o comburente, que é o que alimenta a combustão, né? Que é o oxigênio, né? Então, vai eliminar o comburente do local ou o reduz a uma concentração percentual menor ou igual a 15%, de modo a não alimentar mais o fogo e também eliminar. Então, gente, o abafamento vai ser o quê? Basicamente você abafar, né? Retirar o oxigênio daquele fogo, né? Daquele incêndio, para fazer com que esse fogo ele cesse. Então, o que a gente pode utilizar para abafar o fogo? Os materiais mais utilizados para abafar o fogo são a areia, terra. A gente pode abafar esse fogo se for um incêndio, né, de menores proporções, um cobertor, o vapor d'água pode ser utilizado, espuma, pó, gases especiais, ou seja, tudo aquilo que a gente consiga o quê? Abafar para fazer com que a quantidade de oxigênio ele seja reduzida para que aquele fogo ele não seja mais alimentado. Então, novamente, aqui a gente quebrou nessa ligação, retirando o quê? O oxigênio, que é o comburente, né, que faz com que esse fogo se mantenha aceso. Então, basicamente, são as 3 formas: retirada do material, resfriamento e abafamento. Regras básicas em caso de incêndio em um laboratório. Ou seja, o que a gente tem que fazer, né? Quais são as principais recomendações para o caso de existência de um incêndio em um laboratório.
Primeiro de tudo, mantenha a calma, né? Evitando pânico, correrias e gritarias. Ou seja, se você estiver próximo de um lugar que tem um foco de incêndio, nada de sair gritando pelos corredores e nada não. O ideal é manter sempre a calma. Acionar o botão de alarme mais próximo ou telefonar para o ramal de emergência quando não se conseguir a extinção do fogo. Ou seja, o ideal é que a gente tenha alguém treinado, né, para utilizar, para manusear o extintor de incêndio e fazer, tentar combater aquele foco de incêndio. Quando não se conseguir, né, caso não tenha nenhuma pessoa que saiba utilizar, que não seja treinado, acione o botão de alarme mais próximo, né, para avisar que está tendo um foco de incêndio ali e telefone para os números de emergência. Afastar os inflamáveis de perto. Laboratório, né, a gente tem muitos líquidos, muitos materiais que são inflamáveis. Então, o ideal, né, se tem um foco de incêndio de laboratório, é retirar todos os materiais de perto, todos os materiais possíveis, né, desde que isso não comprometa a sua saúde e segurança, porque esses materiais eles podem alimentar ainda mais esse foco de incêndio. Se forem percebidos indícios de incêndio, ou seja, fumaça, cheiro de queimado, aproxime-se a uma distância segura para ver o que está queimando e a extensão do fogo. Ou seja, se você já conseguiu perceber logo no início que tem um pequeno foco de incêndio, uma simples fumaça, aproxime-se daquele lugar, né, para ver o que está acontecendo e, se possível, você mesmo, né, se você conseguir se sentir seguro, tentar extinguir aquele fogo, né? Porém, isso aqui desde que isso não comprometa a sua segurança, tá? Então, nada de se aproximar em caso de você já perceber o foco do incêndio em maiores proporções, não. Que isso pode prejudicar a sua vida. Se não souber combater o fogo, né, que a pessoa pode ficar apavorada, ou ela pode não saber mesmo, ou se não puder dominá-lo, saia do local, ou seja, se você não consegue combater aquele fogo, saia do local, fechando todas as portas e janelas, mas sem trancá-las. Por que fechar todas as portas e janelas, gente? Porque se você fecha as portas e janelas, você faz com que a concentração de oxigênio naquele local, né, seja reduzida. E, consequentemente, o oxigênio é o comburente que alimenta o fogo, então aquele foco de incêndio, né, aquele fogo, né, ele tende, né, a diminuir de proporção. E também você tem que desligar a eletricidade, justamente para evitar, né, que esse fogo se propague, que tenha um curto e etc. E também deve-se alertar os demais ocupantes do andar ou da área de trabalho. E se tiver laboratórios vizinhos, né, gente, tem que ser informados esses laboratórios vizinhos dessa ocorrência de incêndio. Para quê? Para que seja retirado todo o material que possa contribuir para aquela combustão. Não perca tempo tentando salvar objetos, salve sua vida, né? Então nada de ficar tentando perder tempo, né, salvando objeto. A vida do trabalhador é mais importante que qualquer coisa. Ainda, quando o fogo atingir a roupa de uma pessoa, ou seja, se a pessoa ela teve uma parte da roupa atingida pelo fogo, a gente tem duas maneiras para proceder. Uma delas é levar a pessoa, né, para debaixo do chuveiro de emergência. Ou seja, todo laboratório tem que ser equipado com esse chuveiro de emergência, né, para caso de acidente. Então, se pegou fogo na roupa da pessoa, o ideal é já levar ela para debaixo desse chuveiro de emergência para fazer o resfriamento, né? E ainda, o que pode acontecer? Vamos supor que a pessoa ela esteja num lugar que não tenha o chuveiro de emergência, ou que ela já tenha saído desse local, desse laboratório, e que ela não tenha nenhum chuveiro de emergência por perto. Se o acidentado correr, ou seja, se a pessoa correr, ela vai aumentar a combustão, ela vai fazer com que o fogo que esteja na roupa dela, consequentemente, aumente, né? Nesse caso, o que tem que ser feito para abafar, para fazer com que esse fogo, né, ele seja exterminado? A pessoa ela tem que parar, deitar no chão e rolar, porque quando ela vai rolar, ela vai fazer o que? Ela vai abafar esse fogo. É um método que a gente costuma falar em segurança do trabalho de pare, deite e role, ou seja, para tentar apagar o fogo
pelo abafamento, né? Pela extinção por abafamento. E também, né, gente, chamar a equipe de segurança ou corpo de bombeiros, dando exata localização do fogo. Informar, né, que se trata de um laboratório químico, né? Porque se é um laboratório químico, a gente tem que ter um extintor específico para apagar o fogo naquele local. E que não vão poder usar água para combater incêndio em substância química. Porque a maioria das substâncias químicas são inflamáveis. Então, se você usar água, né, para apagar aquele fogo, o bombeiro, no caso, né, vai acabar incentivando ainda mais aquele fogo. Solicitar, então, né, um caminhão com CO2 ou extintor à base do pó químico. Utilizando o extintor. Então, como utilizar o extintor? Então, primeiro passo, né, existem diferentes tipos de fogo e para cada caso há um extintor adequado. Então, primeiro passo, gente, você precisa saber qual extintor que você vai ter que utilizar para o seu caso em específico, né, para a sua classe de incêndio. 2. Se você precisar apagar o incêndio, tente identificar primeiro a origem para escolher o extintor mais indicado. Não se deve usar o extintor com carga de água para apagar um incêndio de classe B, né? Que é o que eu falei, líquidos inflamáveis a gente não utiliza água, porque ele pode propagar mais o fogo. Nem de classe C, devido aos riscos, né, de curto-circuito e choques elétricos. 3. Métodos agora para usar o extintor. Corte o lacre de plástico, ou seja, todo extintor, não sei se vocês já viram, mas ele tem um lacrezinho de plástico. Então, corte aquele lacre. Retire o pino de segurança, que é esse pininho aqui que tem uma argolinha, então retire esse pino de segurança. 5º passo, faça um teste pressionando o gatilho ou abrindo a válvula aqui, né? Então, fazer um teste para ver se a pressurização está adequada. 6. Posicione-se a uma distância segura do fogo. Então, nada de ficar em cima do fogo, né? Porque isso pode causar um acidente. Se estiver ventando, coloque-se de uma forma que o fogo não venha na sua direção. Ou seja, você tem que se colocar, né, de uma forma que o fogo não venha na sua direção. 7º passo, dirija o jato para a base das chamas e faça movimentos de um lado para o outro, como se você estivesse varrendo o fogo. Então, gente, para apagar o fogo, muita gente pensa que o ideal, né, é jogar direcionar o jato, né, para o meio do fogo, mas não. O ideal é você direcionar o jato para a base do fogo, ou seja, para tentar pegar a base e fazer movimentos de varredura, de um lado para o outro, tentar ficar fazendo zigue-zague, como você estivesse varrendo aquele fogo. Se o fogo estiver se propagando verticalmente, mire na base e faça um movimento ascendente lento. Ou seja, vamos supor que o fogo está se propagando de forma vertical, uma superfície vertical. Aí o que o trabalhador tem que fazer? Ele tem que mirar o jato bem na base desse material que está pegando fogo e fazer movimentos ascendentes e descendentes, ou seja, sobe e desce. Isso de forma lentamente, mas também nem tão lentamente assim, né, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Vou deixar uma atividade lá na nossa plataforma e qualquer dúvida eu estou à disposição. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.